Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, a depender do horário que você nos escute. Mais uma vez estamos aqui nas ambiências da Rádio Web da UFR, da UFRPE, e dando sequência a uma série de vídeos iniciada no final de maio, começo de junho, em que a gente lê, né, não a obra toda, não teria sentido isso aqui, mas ler trechos considerados por mim, pelo menos, porque é o meu toque, é a minha interpretação da obra de Ferdinand Rohr, intitulada Educação e Espiritualidade. Esse já é o quarto vídeo dessa série, que se iniciou há quase um mês. E nesse vídeo de hoje, estou falando aqui do dia 29 de junho, por volta das 9h30 do dia aproximadamente, eu vou me voltar para o capítulo 2. O capítulo 2, na minha interpretação, na minha capacidade de inteligibilidade do texto, e alguém que já leu e releu a obra toda e que faço dela objeto de meu estudo sistemático, orientando alunos, inclusive a respeito de temas que aqui estão presentes, eu estou até esse momento convencido que é nesse capítulo 2 onde Ferdinand emprega uma maior densidade filosófica. O que é isso? Ele trabalhará de maneira mais esmiuçada, minudenciada, pormenorizada, conceitos que são não só caros, queridos à filosofia, mas que foram forjados e que são atualizados e sempre estão na pauta da reflexão e tensionados por quem trabalha com filosofia em geral, com o ensino da filosofia, e no nosso caso aqui, lembrando sempre que o foco é a filosofia da educação, os fundamentos da educação. Com essa preocupação, não falando exclusivamente para os professores ou para os alunos que estão se formando em licenciaturas diversas. Eu sei que o nosso público aqui é mais amplo, mas é nessa atmosfera, são nos étimos, são nas expressões, são nas ideias chaves, nos conceitos guias que alimentam a discussão dessa área do campo educacional que eu me situo quando eu faço essas reflexões. Então, quer seja a partir do olhar de alguém que é formado em filosofia ou está em formação e trabalha propriamente como pesquisador ou educador de filosofia para alunos de filosofia, quer seja, como é o meu caso, com formação em filosofia, mas que trabalha na perspectiva dos fundamentos da educação. Então, esse capítulo 2º do livro de Ferdinand é o mais denso porque ele trabalha questões, conceitos como liberdade, sujeito, intuição, linguagem, que não são conceitos simples, nem são construtos elaborados recentemente. Eles têm uma longa tradição no pensamento e na cultura humana como um todo. Então eu vou ter muito cuidado quando chegar esse momento mais específico. Ferdinand, a partir desse capítulo, ele vai citar mais os autores com os quais ele conversa e a partir dos quais ele recolhe material para dar vazão e melhor explicitação ao tema que ele propõe nesse livro, que é relacionar educação e espiritualidade. Então, o capítulo 2 se chama Características da Dimensão Espiritual. Inicio. Para uma compreensão mais profunda dos conceitos mencionados, quais são os conceitos mencionados? No prefácio, na introdução e no capítulo 1, Ferdinand vai mostrando, exemplo, a relação da educação com as outras áreas, com os outros campos de conhecimento, disciplinarmente falando. E advoga, postula, propugna uma ideia de que a educação deva ter uma relativa, como todas as outras áreas, autonomia epistêmica. Então, ter as suas próprias questões, fundamentar-se nos seus próprios princípios e postulados, e não o inverso. Os outros campos do saber, exemplificativamente psicologia, filosofia, história, não devem sobredeterminar a educação. Ele falou isso antes. Eu li isso aqui em vídeos anteriores e vocês podem ver. Depois ele vai dizer o que é que ele entende por educação, que na concepção dele, que não é só dele, né, mas a gente está falando da obra dele aqui, exige um olhar, uma abordagem do ser humano de maneira integral. O que significa tentando ver
tarefas formativas e pedagógicas específicas para ajudarem a nossa humanização no geral a partir do aspecto multidimensional que nos caracteriza. Então, no último capítulo que a gente leu e comentou aqui, que saiu no vídeo 3, ele falava e eu comentava, lendo o texto, sobre as dimensões básicas e sobre as dimensões chamadas por eles temático, porque vão vários temas, transversais, porque perpassam todas as dimensões básicas. Então, se você fala de comunicação e de linguagem, requer que tudo isso seja trabalhado a partir de uma perspectiva multidimensional. Por quê? Porque na concepção dele e de diversos autores e autoras em que ele se filia nessas longas escolas de interpretação da humanidade como um todo, né? Filosóficas, históricas, etc., fica claro que para falar de qualquer questão econômico-política, de temas ligados à questão emocional, volitiva, motivacional, tudo isso são temas, por isso que ele chamou-as temáticas, e que atravessam o ser humano como um todo. Então envolvem-nos fisicamente, corporalmente, a sensopercepção, os sentidos da gente, a questão mental, emocional e espiritual. Por isso, agora, ele quer caracterizar propriamente o que seja essa dimensão em nós chamada espiritual. Para a compreensão mais profunda dos conceitos mencionados, é necessário certo tipo de fé, como convicção. Precisamos acreditar na dimensão espiritual que esses conceitos envolvem. Não podemos garantir a existência da realidade espiritual a não ser testemunhá-la. Portanto, esse tipo de fé que a espiritualidade desenvolve não é simplesmente tomar por verdadeiro algo que não se sabe, não se pode saber. É mais do que isso. É diferente. Nós poderíamos falar de uma aquisição ou apropriação existencial de um sentido desses conceitos. Um sentido que caracteriza profundamente esses conceitos. Essa aquisição ou apropriação existencial de sentido não é meramente um ato mental. Envolve a pessoa por inteiro. Exige dela um comprometimento com ela, uma identificação que gera uma sincronia desse sentido com a própria postura de vida que a pessoa assume. Em outras palavras, a apropriação existencial de um sentido faz a pessoa agir de acordo com o sentido que adquiriu. Quer dizer, a consonância, a harmonia, a conformidade entre a teoria e a prática é uma característica básica de uma fé baseada na espiritualidade. Nós procuramos fundamentar teoricamente essas afirmações iniciais. Tentamos mostrar no primeiro passo por que acreditamos ser importantes e insistir na distinção entre realidade imanente e transcendente, tão criticada hoje. Então ele não ignora que são conceitos, que são expressões que vêm carregadas de sentido e que são muito questionadas, criticadas nos tempos odiernos, nos tempos de hoje. Mas nem por isso, para ele, é motivo suficiente para a gente se esquivar de uma possível abordagem que ainda tente sustentar essa diferenciação entre imanência e transcendência. E ele segue. Uma das possibilidades é levar a reflexão sobre o imanente aos seus limites, ou seja, uma reflexão radical. Nós tematizamos em seguida a liberdade, que no seu sentido mais profundo pode ser chamada de porta de entrada da espiritualidade. O órgão do qual dispomos para entrar em contato, entre aspas duplas, com a realidade espiritual é a nossa intuição. Já havia falado disso nos vídeos anteriores a esse. A reflexão sobre ela abre espaço para esclarecer o conceito de sujeito que caracteriza a nossa posição, que, por sua parte, permite retomar a discussão sobre o conceito de integralidade humana que defendemos. Integralidade essa que exige necessariamente considerar, contemplar, levar em consideração a dimensão espiritual. Buscamos contribuir para a compreensão das múltiplas interligações entre as dimensões básicas e as temático-transversais, e as condições de humanização em tentativas de unificá-las, e com isso a identificação do sentido da nossa vida. Encontramos na proposta de Lessing a tentativa de superar a angústia do homem da sua imperfeição e incompletude em relação à meta da sua vida. Essa hipótese de Lessing
vai ser apresentado em capítulo mais lá para frente. Então a gente vai falar apropriadamente a respeito disso. Nós desenvolvemos, finalmente, algumas considerações breves sobre o que diferencia a nossa visão da espiritualidade da religião. E concluímos a primeira parte do nosso trabalho com a retomada da questão do sentido da nossa vida nas perspectivas da correspondência e da irreverência. Ele faz, mais uma vez, um introito, uma apresentação, uma introdução do que será encontrado ao longo desse capítulo, né? E até nos próximos também. Outro tópico, ainda nesse capítulo 2. Transcendência no limite da imanência. Quando procuramos uma primeira justificativa para indicar a necessidade de transcender as dimensões básicas imanentes, encontramos-la na insuficiência que podemos sentir diante da realidade imanente. Estamos à procura de um sentido, de uma razão da nossa vida. Sem dúvida, as dimensões imanentes não são isentas de sentido. Ele não está dizendo que não tem sentido. O que é que ele está chamando de dimensões imanentes? Recapitulando, a nossa corporeidade biológico-física, os nossos sentidos, a nossa dimensão emocional e a dimensão mental. Em tudo isso ele está chamando de dimensões imanentes. Sem dúvida, as dimensões imanentes não são isentas de sentido e nela podemos nos satisfazer de múltiplas formas. O que questionamos a seguir é até que ponto esses sentidos se sustentam como um fundamento mais sólido, como amparo nas mais variadas situações que passamos na vida. Podemos, iniciando com a dimensão mais densa, adorar cultivar o nosso corpo físico. Os índices de crescimento econômico do nosso mercado giram em torno da beleza do corpo físico e falam por si só. Em alguns casos, um corpo físico perfeito, entre aspas duplas, pode até render fortunas. Mesmo assim, quando nós depositamos no nosso corpo físico a razão da nossa vida, defrontamos-nos com a inevitável tendência de envelhecer. De vivências de sempre mais fragilidade desse corpo, as quais, com o decorrer do tempo, não podem mais ser camufladas nem com avançadas tecnologias médicas e tratamentos estéticos. Pronto, aqui é ele literalmente. Então, já existem estudos sobre etarismo, já existem estudos sobre o envelhecer e o envelhecimento, e realmente é como se a gente só aplaudisse, só ovacionasse, ou só aceitasse, ou só quisesse dizer que o que vale a pena na vida é a juventude. Aí já é uma interpretação minha. Pessoas que estudam isso de maneira mais acurada, apropriada, têm muito a contribuir. Aí eu estou mostrando como essa reflexão de Ferdinand, inicial, já dialoga com um vasto campo em estudo na contemporaneidade, né? Com a questão da finitude humana, da morte propriamente dita, e com a questão do nosso envelhecer, do envelhecimento e das repercussões socioeconômicas, culturais, políticas que isso gera. Voltando para o texto dele. Apesar dos perfeitos cuidados dispensados com a prevenção de doenças, não existe uma prevenção garantida. E, afinal, o corpo físico tem o seu fim indiscutível. Por mais que estejamos conseguindo prolongar a vida ou depositemos esperança na ciência para que venha encontrar a fórmula da vida eterna. Confrontamos-nos com o slogan, vamos aproveitar enquanto está bom, entre aspas duplas ele coloca. Isso de fato funciona, enquanto estiver bom. Quando acaba o que está bom, aparece o desespero, a lamentação, a revolta ou a depressão. Por outro lado, conhecemos pessoas que transcendem, que vão além das dificuldades que o próprio corpo nos traz, enxergando o sentido além dele. Então veja, ele não está defenestrando o corpo, aviltando o corpo, rebaixando o corpo. Não, senão iria na contramão de tudo que a gente já leu e explicou nos vídeos anteriores. Não há essa desvalorização de nenhuma dimensão. O problema é quando isso é exagerado. Aí é o que ele está começando por refletir aqui. Ele quer caracterizar a dimensão espiritual e está dizendo, uma das formas da gente fazer isso é quando a gente vê que a gente não esgota a possibilidade de sentido da vida em nenhuma das outras dimensões básicas. Aí ele começa pelo próprio corpo físico. E aí vai. Podemos desenvolver em relação às sensações físicas uma reflexão assemelhada, ou seja, os sentidos, né? Somos capazes de encontrar profundas satisfações no aproveitamento das possibilidades de prazer que as nossas sensações físicas nos permitem.
Mas quem aposta numa vida de maximização de prazer físico deverá se confrontar com os limites que o próprio corpo nos impõe. Sabemos dos problemas de saúde que uma alimentação fora dos padrões de uma dieta equilibrada pode causar. Conhecemos os transtornos físicos e psíquicos que uma atividade sexual fixada na excessiva valorização do próprio prazer pode acarretar. A busca frenética por picos de adrenalina em esportes radicais ou a submissão a estímulos visuais sempre mais fortes, por exemplo, em vídeos e apresentações cinematográficas, não passam de tentativas de compensar insatisfações e frustrações da mesmice do dia a dia, a que não se sabe atribuir um sentido. Isso é muito forte, porque isso envolve a própria questão da cultura, da maneira como a gente tem de representar simbolicamente a vida e em que grau de sintonia isso está com o nosso próprio processo de humanização ou não. Está nos distanciando ou dificultando essa realização. E ele segue. Finalmente, não podemos negar que as próprias sensações físicas acompanham as restrições que o envelhecimento do corpo impõe. Mais uma vez, encontramos pessoas com fortes restrições em termos de sensações físicas, que nem por isso deixam de perseguir com satisfação e tranquilidade o sentido da própria vida. Remetendo à dimensão emocional, também não podemos negar os limites que o corpo e as sensações físicas apresentam. Simultaneamente, difícil é negar os grandes esforços do ser humano para alcançar estados emocionais desejados. Mencionamos, em primeiro lugar, a tendência emocional à possessividade, por exemplo. Ter em demasia traz uma considerável satisfação emocional, que se projeta, não raras vezes, no infinito, que é sempre mais. Mas a possessividade não se direciona só a bens materiais. Essas atitudes emocionais não são menos frequentes em relação às pessoas ao nosso redor e se manifestam normalmente de forma indireta e bastante sutil. Ansiamos e lutamos pela realização do nosso desejo de ser considerados ou amados. Sentimos-nos bem emocionalmente quando os outros nos elogiam, valorizam, gostam. Queremos vivenciar grandes paixões, momentos de euforia ou de profunda tranquilidade. Curtir nossos feitos que nos orgulham, cultivar laços de amizades. Gostaríamos de nos sentir poderosos, influentes ou respeitados. Por mais que empenhemos esforços para alcançar e permanecer nesses estados emocionais, temos que reconhecer que constantemente somos sujeitos a sair deles, seja por motivos ou incapacidades internas, seja por influências ou fatalidades externas. Raríssimas vezes encontramos uma pessoa estoica de verdade, mais uma vez, como fiz no vídeo anterior. Então, lendo isso aqui, pelo menos na minha cabeça, vem à tona vários dos fragmentos de alguns pensadores da filosofia antiga, por exemplo, nomeadamente na historiografia grega, nos fragmentos e testemunhos que encontramos lá, que são atualizados de tempos em tempos, nos dias de hoje, atualizados no sentido de novas possibilidades de interpretação e compreensão e ampliação ou não do horizonte de possibilidades de materialização dessas reflexões. Mas a filosofia como um modo de viver foi muito bem apresentada e discutida por um autor contemporâneo, falecido já, chamado Pierre Hadot. Pierre Hadot tem uma obra que me vem agora à mente chamada Exercícios Espirituais de Filosofia Antiga, que eu indico fortemente para aqueles e aquelas, além de outros textos, obviamente, que vocês livremente possam encontrar, como uma leitura em que o autor procura sistematizar e apontar um traço comum para a maneira de se fazer e conceituar filosofia do que ele chama de filosofia antiga, que vai desde a Grécia chegando até parte do período chamado medieval. Voltando tudo isso porque Ferdinand disse, raríssimas vezes encontramos uma pessoa estoica de verdade, remete ao estoicismo, que mantém o equilíbrio e a felicidade emocional apesar de tudo. E mais ainda, tudo indica que estar bem emocionalmente não é algo que se sustenta em si mesmo. A observação mais frequente é que as pessoas que giram exclusivamente em prol do próprio bem-estar emocional têm mais dificuldade de encontrá-lo. Qualquer estado alcançado nessas condições, depois de um tempo, não satisfaz mais. A busca frenética por novas técnicas de satisfação e equilíbrio emocional, por gurus sempre mais promissores e poderosos administradores da felicidade, continua. Atualíssimo isso, né? Podemos dizer, baseados nisso,
que o bem-estar emocional é mais uma consequência de um sentido vivenciado do que o próprio sentido. Se nos voltarmos para a dimensão mental, não podemos deixar de lembrar Aristóteles, que na antiguidade disse que o sentido da vida estava no pleno desenvolvimento da razão humana. Não é que na obra de Aristóteles não haja momentos em que ele aponta uma realidade além da mente humana. Exato. Quem tiver familiaridade com isso, ou quem não tiver e quiser ter, o mesmo processo se aplica quando eu falei sobre a referência a Platão, que Ferdinand fez no último capítulo, sobre essa referência ao termo estoico, estoica, que remete ao estoicismo, com qualquer outro pensador e pensadora que ele coloque aqui. É óbvio que, para quem quiser se aprofundar no porquê ele fazer referência a isso, exigirá que volte a esses próprios autores que ele cita aqui. Então, é um trabalho sem pressa, que não combina com a postura assodada, avexada, desembestada, que requer estudo de muito tempo, e mais do que estudo, apropriar-se desse sentido. Mas isso também não significa que para você entender o texto de Ferdinand teria que ler anteriormente ou concomitantemente todos esses autores. Não é isso que eu estou dizendo aqui. É só para aqueles e aquelas que queiram se aprofundar e ver a partir de que tradições Ferdinand retira essas ideias, por exemplo. Ele deixa claro em alguns trechos aqui como esses. E voltando, não é que na obra de Aristóteles não haja momentos em que ele não aponte uma realidade além da mente humana. Mas o que mais repercutiu na cultura ocidental foi o seu esforço para alcançar os fundamentos lógicos da nossa razão, definições claras da realidade, universalidade dos conhecimentos que podem ser considerados verdadeiros. Sem dúvida, existe a fascinação por conhecimentos inquestionáveis, uma satisfação estética bastante profunda, por exemplo, diante de uma perfeita e elegante prova de um teorema matemático. Porém, a experiência que fazemos com a nossa razão é que o significado que as questões têm para esse momento da nossa vida é proporcionalmente inverso às nossas capacidades racionais de alcançar respostas certas e seguras. Em outras palavras, quanto mais os assuntos que tratamos racionalmente permitem resultados seguros e universais, quanto menos encontramos nesses assuntos diretrizes para as questões mais significativas da nossa vida. Vou repetir. Quanto mais os assuntos que tratamos racionalmente permitem resultados seguros e universais, quanto menos encontramos nesses assuntos diretrizes para as questões mais significativas da nossa vida. E aí ele cita Wittgenstein no Tratado Lógico Filosófico. Ele cita na própria língua alemã e ele faz em seguida a tradução. Sentimos que mesmo quando todas as questões científicas são respondidas, não tocamos ainda nos problemas da nossa vida. Observação? Você já percebeu. Significa que Ferdinand, em algum tom, em alguma medida, está sendo contra o conhecimento científico? Claro que não. Não tem sentido se ele nos olha integralmente. O cuidado que ele está tendo é, olha lá, tanto na questão corporal, como na questão da sensopercepção, os sentidos, como na questão emocional, como por fim na questão mental, nós não esgotamos a capacidade de construção de sentido. Então, ele aponta isso não como uma falha, apenas como um limite que essas dimensões têm, querendo mostrar, então, que é possível que, para além delas, não descartando elas, né, mas para além delas, exista uma outra dimensão, então, nossa, humana, que pode atribuir sentido. E é isso ele vai apontar como sendo tarefa, função da dimensão espiritual. Acrescenta-se as afirmações das quais mais temos certeza absoluta, como é o caso da matemática e da lógica, só têm validade no âmbito do pressupostos e axiomas previamente acordados como válidos. As verdades de uma lógica dialética exemplificando não valem na sua totalidade no âmbito da lógica formal e vice-versa. Quem estuda filosofia, a parte de lógica, tem ideia do que ele está falando aqui, mas, por exemplo, meus alunos da área de matemática, de física, de ciências em geral, daqui da UFRPE, também entendem disso aqui. Então, a maneira de você resolver um problema físico da física ou um problema matemático não significa que essa mesma lógica, esse mesmo procedimento seja satisfatório, eficiente e efetivo para resolver questões existenciais. É isso que ele está colocando aqui. Então, você não está desprezando esse saber.
mas está apontando qual é o campo em que ele melhor se dá, e é em um campo onde ele não consegue atuar, na minha interpretação. Os teoremas geométricos, certos no sistema de axiomas euclidianos, podem ser errados em sistemas não euclidianos, por exemplo. A razão por si só, portanto, apesar do fascínio e da satisfação que é capaz de proporcionar, sempre atua em limites bem definidos e nos abandona nas questões mais íntimas da nossa vida. Podemos alegar que a dimensão mental não se esgota na nossa racionalidade propriamente dita. Ela abrange ainda as nossas fantasias e imaginações. É aí que ele vai puxar a questão da intuição. É infinita a capacidade do ser humano de criar sempre mais novas e contínuas imagens da realidade e além dela. É deslumbrante a variedade de ideias, sistemas de pensamento e teorias que a mente humana é capaz de inventar, construir e desconstruir. Empenhamos esforços para desconstruir o sistema mais amplo, abrangente, completo e complexo. Buscamos a simplicidade, a beleza, o sublime nas formas estéticas. Podemos mergulhar e experimentar um bom número de criações mentais de formas diferentes. Se permanecermos na mera escolha diante de uma infinitude de possibilidades, o que se instala é aquela decepção da criança, que corre na praia em busca da concha mais bonita e, diante da imensidão de formas, cores, tamanho de conchas que coletou, desiste por causa da incapacidade de decidir e abandona todas. O que se constata nessa breve análise dos possíveis sentidos das dimensões imanentes é uma enorme variedade de opções, e certamente não esgotamos nem de longe as possibilidades. Consolidam-se propostas do sentido maior ainda, quando se juntam aspectos das diferentes dimensões e formam unidades de sentido mais complexo, como visões de mundo, ideologias ou certo tipo de religião. Criam-se sistemas fechados de sentido, em que cada um, em forma, conteúdo e proposições diferentes, atende a anseios de sentido do lado físico, sensorial, mental e, principalmente, emocional. A unidade, suposta coerência e a coação social e emocional que essas respostas não raras vezes representam, significa para uma grande parte dos seres humanos uma saída aceitável, diante da multiplicidade de sentidos, de fato presente nas dimensões imanentes. No entanto, como não existe uma só visão de mundo, religião ou ideologia, continuamos diante do dilema da escolha. Seja optando por uma das visões unificadas de sentido ou na crescente descrença que se instala em relação a estas, fixando-nos em um conjunto de escolhas particulares dos sentidos que apontam nas dimensões imanentes. Uma solução fora dessas opções é negar a existência de um sentido de vida e, consequentemente, não se preocupar com essa questão. A parte dos que aderem a essa posição, sem cometer suicídio por causa dela, continua na própria vida, necessariamente tomando atitudes e decisões em relação a si mesmo e aos outros que não são isentas de sentido. Até os atos, entre aspas duplas, sem sentido, têm na maioria das vezes o sentido de negar ou se opor aos de sentido. É verdade. Vive então sentidos irrefletidos e, portanto, sem querer assumir a responsabilidade deles. Isso é uma marca dos requerimentos das pessoas que se disseram e ou dizem filósofos. Então, não vale a pena viver uma vida sem sentido, irrefletida, não pensada, não problematizada. Mas também apostar exclusivamente que a chamada dimensão mental, reduzindo a capacidade lógico-formal ou indutiva, hipotético-dedutiva ou argumentativa, esgota toda a nossa capacidade de refletir sobre si mesmo e sobre o mundo? Não. Isso é necessário? Sim. Isso é suficiente? Não. Por isso ele insiste na relevância da dimensão, de estudarmos, de levarmos em conta a possibilidade da dimensão espiritual. A questão fundamental que se coloca é se existe, além dos nossos sentidos parciais e imanentes, um sentido mais profundo da vida, um sentido que possa nos acompanhar em todas as situações da nossa vida, favoráveis ou não, que nos fortaleça e não nos deixe perder a confiança e a esperança na vida humana. Então, o pressuposto é a confiança. Ele começou esse capítulo, como vocês lembram, quando eu estava lendo, minutos atrás, falando sobre exige um certo tipo de fé como confiança, né? Como ainda que seja uma aposta inicial. Então, confiar
na vida humana, ter esperança na própria vida humana. E aí ele segue. A história da humanidade nos mostrou, pelo menos até hoje, sem perspectivas realistas para o futuro, que o sentido da vida não existe nem com aprovação geral e nem majoritária. Porém, o fato de não poder estabelecer de forma universalizada um sentido de vida ainda não diz nada sobre a sua existência ou não. Levantamos dois argumentos. Em primeiro lugar, podemos alegar que a mesma história humana também nos mostra que sempre existiram pessoas que encontraram um sentido para a própria vida e o vivenciaram de forma coerente. Sem dúvida, não há uma unanimidade entre essas pessoas. Também não podemos admitir que a pessoa que percebe qualquer meta com determinação já tenha encontrado o sentido de fato da sua vida. Mas o que podemos questionar a partir das nossas experiências da história da humanidade é o fato de que sempre esperamos que o sentido da vida humana tenha que se revelar em cada pessoa de forma igual. Vejam só. Sempre esperamos que esse sentido se revele em cada um de nós de forma igual. No entanto, nada impede admitir a possibilidade de que o sentido da vida humana permita realizações distintas. Eu particularmente aposto nisso. Tudo indica que a ideia de igualdade dos seres humanos está influenciando o nosso pensamento em áreas onde ela não tem cabimento. Aí veja. A partir de que instância podemos negar a possibilidade de considerar a realização do sentido humano como algo que diz respeito a cada pessoa e a sua individualidade, que cada um tem que procurar de forma a vivenciar o sentido que ele próprio tem como tarefa de encontrar? Se perseguirmos essa linha de pensamento, confrontamos-nos com duas questões. A primeira, por que é tão pouco frequente encontrarmos pessoas que estão em busca sincera do sentido da própria vida e de atitudes coerentes com ele? A segunda, como podemos alcançar a certeza, cada um por si, de haver encontrado o sentido da vida ou de pelo menos estar no caminho em direção a ele? A resposta à primeira dessas questões consiste no segundo argumento que levantamos contra a posição da negação da possibilidade do sentido mais profundo da vida humana. Não podemos partir do pressuposto de que é fácil encontrar esse sentido. A nossa racionalidade fracassa diante da tarefa de identificá-lo em termos gerais. Até em relação a nós mesmos, sempre encontramos razões a favor e contra um determinado sentido. E ele segue. Não podemos dizer, portanto, que se trata de uma falta ou de insuficiência de razão quando estamos sem condições de decidirmos o sentido da vida por nós. As pessoas mais, palavras dele, dotadas em termos de capacidades racionais, não são necessariamente aquelas que se sentem mais seguras diante da questão do sentido da vida. Por outro lado, também não é possível afirmar que o fato de haver encontrado um sentido para a sua vida é um indicador de insuficiência das capacidades racionais. Encontrar e seguir o sentido da vida é uma questão relativamente independente do nível de racionalidade que uma pessoa é capaz de desenvolver. Então ele retira o foco da questão cognitiva apenas e procura chamar a nossa reflexão para outros pontos. Estamos de novo inclinados a desistir da busca. Se aquilo que normalmente prezamos como solução para os nossos problemas, a razão, não nos garante êxito, então estamos remetidos à fatalidade ou à sorte? Indaga ele. Os sentidos e as satisfações das dimensões imanentes podem até servir de entorpecentes das questões de um sentido mais profundo. Contudo, parece difícil extingui-la por inteiro. Karl Jaspers, outro pensador que Ferdinand se debruçou e fez a sua tese de doutorado, a partir dele, chama a atenção para a determinada situação da vida humana que provoca uma reflexão mais profunda sobre o sentido da vida. São as ocorrências do que ele chama de situações limites, como a morte, a doença, os acasos, catástrofes, etc., que demonstram a limitação dos sentidos imanentes, a inconsistência da satisfação que, em última instância, nos fornecem. Então a gente acabou de atravessar, para alguns a gente ainda está, ou o período mais forte, pelo menos, de uma pandemia. Então, o que é que isso pode nos ensinar? A postura de desdém em relação a isso, pelo que você está vendo aqui, não é a mais indicada. E a postura de um medo, de um apavoramento que paralisa a gente, também não seria. Então, como é que a gente enfrenta isso? Esses autores trazem elementos que nos
ajudam a refletir sobre. E Ferdinand segue. Nós concordamos com Hannah Arendt, outra autora relevantíssima nessa questão de pensar a condição humana, por exemplo. Estou me referindo a um título de uma de suas obras. Hannah Arendt afirma que o nascimento de um ser humano também deve ser considerado uma situação limite, que pode acender a questão do sentido da vida, de forma bastante aguçada. Podemos, portanto, caracterizar a condição humana sob esse aspecto, de um lado, como tentativa de se acomodar às condições da vida nas dimensões imanentes, buscando a felicidade e o sentido de vida nelas, e de outro, as experiências, às vezes bastante dolorosas, dos limites da imanência, da insubstancialidade e temporalidade das satisfações, da incapacidade da nossa razão em enfocar um sentido geral e mais profundo. E aí ele segue. A pergunta continua. Como se dá o processo, então, de transcender a imanência? Estamos remetendo à segunda questão que levantamos. Quando não é a razão que nos pode proporcionar esperanças em encontrar um sentido mais profundo, o que é, então? O que nos traz uma certeza nas questões que a nossa razão não alcança? Antecipando a resposta que propus a essa questão, indicamos a intuição. A intuição se caracteriza por sua capacidade de perceber certezas das quais estamos seguros, mas que não encontram sustento, em última instância, num discurso racional. E aí ele diz, antes de aprofundar a compreensão que temos da intuição, abordaremos uma temática que nos parece anterior a ela, a questão da liberdade, que já se coloca implícita na alternativa mencionada, permanecer na imanência ou transcendê-la. É isso que a gente vai continuar no próximo vídeo dessa nossa série. Muito obrigado, até lá!